Deus seja louvado porque você chegou aqui, né? Mais uma madrugada com Deus, alguns, quem sabe aí chegando recentemente, alguns aqui, como a irmã falou, que já são aí membros, vamos dizer assim, né? Dessa comunidade aqui. Queridos, nós vamos hoje meditar em alguns versículos do livro de Neemias. Para tanto, eu te convido a achar o livro de Neemias, primeiro do capítulo 1, para a gente então ler aqui alguns versos, tirar aqui algumas lições do que Deus quer para a nossa vida nessa quase manhã já. Neemias, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 1 até ali o versículo 6, a princípio, tá bom? Que diz assim, ó: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados ao exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda as alianças e misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. A princípio, esses textos, daqui a pouco a gente vai ler outro capítulo aqui. Queridos, aqui nós vemos o início da história aqui do livro de Neemias, quando ele recebe ali a visita de alguns de seu povo, e ele pergunta como é que estavam aqueles que não foram para o exílio, que escaparam, né, que não foram para o exílio, e estavam lá em Jerusalém, região ali de Judá também. E eles respondem assim: olha, quem está lá está em situação muito difícil. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está em grande miséria e desprezo. Essas duas palavras ficam bem gravadas, né? Estão em miséria e desprezo. Neemias, ele era aquele estrangeiro que estava numa situação muito boa, daqui a pouco a gente vai ver como é que estava a situação dele, ali trabalhando para um rei, e ele recebe essa notícia, e imagine, de repente tem alguém aqui na sala que está nessa condição, né? Está num outro canto, num outro estado, numa outra cidade que não é a sua de origem. E sempre que pode, quer saber, né? Como é que está o seu povo? Como é que estão os meus? Como é que está a minha cidade? Como é que estão os meus parentes que estão lá? E imagina você receber essa notícia. Olha, tá em miséria, desprezo, portas queimadas, muros derrubados. E tanto que no verso 4 ele fala assim, ó: tendo eu ouvido isso, eu sentei e chorei. E lamentei por alguns dias. Ou seja, por alguns dias ele teve chorando, lamentando. Mas o choro e o lamento de Neemias não foram um choro e um lamento sem fundamento, ou sem propósito, para melhor dizer. Ao passo que no próprio verso 4 ele fala assim, ó: eu chorei, eu sentei, né? Então é aquela clássica história, né? Você está em pé, tem que sentar porque a informação foi forte, foi pesada. Então eu sentei, as lágrimas vieram, eu chorei, quem sabe lembrando da sua cidade, lembrando das pessoas ali. E aí estive também, além disso, jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui vem a primeira grande lição para a gente. Às vezes a gente vai ouvir notícias difíceis, vai sentar e vai chorar. Isso é natural também ao povo de Deus. Chorar. Sentou, chorou, lamentou, mas entre as lágrimas e lamentos, Neemias já engatou duas coisas que não podem faltar na vida de um cristão verdadeiro: oração e jejum. Eu estive orando e jejuando naquela hora, já que ele já começou, empregou um jejum e uma grande oração. E na oração ele diz assim: Senhor, ó Deus do céu, grandes Deus, que
que guarda a aliança. Ele começa lembrando disso. O Senhor tem uma aliança com o teu povo. Ou seja, você não vai deixar o teu povo desamparado. Porque o Senhor tem uma aliança com o teu povo. Não, ele não estava querendo lembrar Deus disso, né? Mas ele mesmo estava se alimentando dessa esperança. O Senhor tem uma aliança com o teu povo. Que povo é esse? Aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. O Senhor tem uma aliança com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E aqui vem uma coisa interessante. Se esse povo amava e guardava os mandamentos, e estava passando por isso, significa que pessoas que amam o Senhor e guardam os mandamentos passam por tribulações. Também uma coisa bem interessante. E aí no verso 6, ele falou assim: estejam os teus ouvidos abertos, os teus olhos abertos aí para a oração que o teu servo vai fazer. Eu já faço também, Senhor, confissão a ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E ele ensina uma grande lição para a gente aqui também. Antes de uma grande reforma, que daqui a pouco vai acontecer, né? Uma grande reforma. Antes de uma grande reforma, tem que existir oração e jejum. E dentro dessa oração, tem que existir confissão de pecados. Nós temos que constantemente estar colocando diante de Deus as nossas condições, e foi isso que Neemias foi fazer. Neemias ele foi orar e jejuar e interceder pelo povo e apresentar ali. Porque, embora houvesse uma aliança, o que Neemias estava ensinando aqui para a gente? Havia uma aliança, Senhor, né, com os que te amam, Senhor, os que guardam os teus mandamentos. Mas logo depois ele fala assim: ó, nós temos pecado. Ou seja, nós somos guardadores desses mandamentos, nós te amamos, mas nós estamos desviando desse caminho, porque nós temos pecado. Então nos perdoa, Senhor, primeiro, para depois vir a restauração. Perdoa os nossos pecados. Então, a nossa oração aqui e na nossa vida tem que ser constantemente: Senhor, perdoa os nossos pecados. E aí ele fez essa oração pedindo para o Senhor estar atento ao pedido que ele ia fazer. E ele pede, né, resumindo aqui a oração dele completa, ele pede ali: Senhor, se levanta para acudir o teu povo, de alguma forma. Aí eu quero convidar os irmãos para meditar comigo também no capítulo 2, que diz assim, ó, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu as reedifique. Olha que coisa interessante. Ele trabalhava ali para o rei Artaxerxes, e interessante aqui nessa leitura, porque ele diz assim, ó, eu nunca antes estivera triste na presença do rei. Então, naquele dia foi colocado ali o vinho diante do rei, e ele foi executar o seu trabalho, né? Porque Neemias era ali um copeiro, ou seja, ele tinha que se certificar dessa alimentação do rei, da bebida do rei, e ele experimentava ali na presença do rei aquilo, até para dar certeza para o rei de que aquilo podia ser provado, né? Então, o tamanho da confiança que o rei tinha em Neemias. Então, Neemias ele verificava todo esse processo e ele trazia aquele vinho, por exemplo, e ele tomava primeiro para oferecer ao rei, ou seja, está bom para o consumo, né? Eu me certifiquei disso, para que não houvesse ali nenhum atentado, né? Nenhuma conspiração. E aí, naquele dia que ele provou e ofereceu ao rei, ele estava triste. E ele traz essa informação para a gente: eu nunca antes estivera triste na presença do rei. Ou seja, queridos, mais uma lição aqui grandiosa para a gente. Vai ter dia que a gente vai estar triste, é claro, mas a alegria e o semblante feliz tem que estar presente no nosso rosto na maior parte dos dias. Nós não podemos, mesmo a despeito das lutas, estar com o semblante caído, ok? Então, assim, ao ponto que ele nunca teve triste na presença do rei, que quando ele teve, chamou a atenção do rei.
Tanto que o rei pergunta, imagina um rei perguntando para um servo dele, o que que você tem se você não está doente? E você está triste? E o que que Neemias viu ali? Uma oportunidade. Às vezes a gente ora e quer que a bênção venha de um determinado lugar e não fica ali atento às oportunidades. Neemias estava atento às oportunidades. O rei perguntou: o que que você quer que eu te faça? O que que você tem? Na verdade, ele perguntou primeiro: o que que você tem? Ele falou: como eu não estaria triste se a cidade está derrubada, tudo. Aí o rei perguntou assim para ele: o que que você vai me pedir agora? Ou seja, uma oportunidade. O que que você vai me pedir agora? Neemias podia ter falado assim: ah, rei, me libera aí alguns dias para que eu possa estar orando para Deus mandar alguém lá. Podia. Mas o que que Neemias vai fazer? Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê na tua presença, eu peço que me envie ajudar, para que eu a reedifique. Olha a ousadia de Neemias. Ele podia ter jogado. Ó, rei, manda uma madeira lá para ajudar eles. E daqui a pouco a gente vai ver que Deus fez, que o rei ajudou também com o material. Mas não só mandou o material, Neemias também fez questão de. O material foi uma consequência, uma bênção que foi junto. Então, queridos, precisamos estar atentos às oportunidades que Deus abre na nossa frente. E Neemias se agarrou a essa oportunidade e foi para lá. Vou ler ainda um pouco mais, pedindo aos irmãos que me acompanhem. Aqui no versículo 6 do capítulo 4 tem também informações preciosas. É o penúltimo texto que a gente vai ler. Vou ler aqui no capítulo 4 alguns, e depois ali também no capítulo 6. Aí a gente finaliza, tá bom? Então, capítulo 4, versículo 6 até o 8 diz assim: assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha só, então aqui nessa fase, eles já tinham construído o muro até a metade. E aí ele termina dizendo essa informação, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então ele foi para lá, chegou na cidade, começou a animar o povo. Bora, gente, tá tudo destruído aqui, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos começar pelo muro. E começaram ali e tal, e o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, verso 7, mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão. Queridos, Neemias saiu de longe, enfrentou muita coisa para estar ali, estavam fazendo a boa obra e tinha ânimo no meio do povo. Mas sempre que alguém estiver fazendo, aqui é uma lição preciosa também para a gente. Sempre que alguém estiver fazendo a boa obra, sempre que alguém estiver tentando animar o povo de Deus, o inimigo coloca suas artimanhas no meio para tentar desanimar. Então, Neemias poderia ter desanimado e falado assim: poxa, eu podia estar lá trabalhando, eu estava num palácio. Eu estava num palácio. Qual a obrigação que eu tinha de estar aqui? Estava lá num bem bom, servindo o meu rei ali, tranquilo, desfrutando também da bênção de morar no palácio. Eu venho para cá com toda a boa vontade e venho sofrer perseguição interna ainda, de gente daqui. E às vezes a perseguição é interna. E assim, o fogo inimigo, eu sempre digo, o fogo inimigo não nos surpreende, porque é inimigo, entende? Eu estou esperando do inimigo o quê? Flores. Estou esperando do inimigo guerra. Agora, o fogo amigo, ele me surpreende. Porque o fogo interno, a perseguição interna, ela não era para acontecer. De quem está do meu lado, eu não espero fogo. Eu espero companheirismo. Então, o fogo amigo, ele pega de surpresa e dói bastante. E às vezes é isso. Às vezes o inimigo usa o fogo interno, o fogo amigo, para nos atacar. Mas e aí? O muro estava na metade. Ele largou a obra, deixou a obra para lá. Aí agora é o último texto que quero pedir aos irmãos que leiam comigo, que é o capítulo 6. Eu vou ler 2 versículos no capítulo 6 e a gente termina. Que diz assim, ó, capítulo 6, versículo 15 e 16 de Neemias. Aí a gente vai ter passado assim um grande resumo da história, tá bom? E diz assim, ó, verso 15 do capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eleu, em 52 dias.
Sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Amém? Olha que coisa linda. Em 52 dias, os muros estavam o quê? Construídos, os portões restaurados. 52 dias. Uma obra grandiosa de restauração. E o que chama atenção, mais do que o tempo curto dessa obra, o que chama muita atenção desse livro, no livro, esse verso eu acho que ele chama atenção no livro inteiro, é quando Neemias fala que quando aqueles vizinhos, quando aquelas pessoas ali que perseguiam, ouviram que essa obra foi completa, muito decaiu o semblante deles. Sabe por quê? Porque eles tiveram que reconhecer que não foi Neemias sozinho, com seus ajudantes, que conseguiram fazer aquilo ali, porque aquilo ali era humanamente impossível, dentro daquele tempo. Então eles tiveram que fazer o quê? Reconhecer que por intervenção divina do nosso Deus é que fizemos essa obra. Olha que coisa interessante, queridos. Quando nós temos uma obra para fazer, que é uma obra do Senhor, e o Senhor nos ajuda a fazer a sua obra, que a obra é dele, coisas maravilhosas vão acontecer no nosso meio, ao passo de que os próprios perseguidores vão olhar assim e vão falar, sozinho eles não conseguiram, não. Ali tem um Deus. Eu posso não aceitar, eu posso não reconhecer, eu posso não me curvar perante esse Deus aí deles. Mas eles têm um Deus com eles. Imagina o ponto de um inimigo chegar a reconhecer, ali tem um Deus com eles. Eu não sei, queridos, qual é a tua missão prática hoje, na igreja, qual que é o teu chamado. Eu não sei. Mas eu sei que às vezes nós recebemos chamados, alguns aparentemente mais simples e alguns mais ousados. Missões que têm ali a sua complexidade, como essa missão de Neemias tinha. Mas nunca se esqueça de uma coisa, de duas, na verdade. A primeira é, quando você se levantar para uma boa obra, se levantarão pessoas para tentar te desanimar. Isso é a primeira grande verdade. E às vezes internamente, né? Às vezes internamente. Não, para que fazer essa sala de oração? As pessoas que orem, né? Cada uma no seu canto. Será que vai dar alguém? Né? Poxa, ah, não está dando muita gente. Poderia dar mais gente. Cadê os outros irmãos? E nós estamos aqui, nessa grande obra. Ah, não vai dar certo não evangelismo ali naquele lugar. Ah, não vai dar certo isso daqui. Ah, sabe aquela palavra do desânimo? Porque às vezes a perseguição ela não vem assim, sabe? Ah, eu sou contra isso aqui, declaradamente. Às vezes ela vem na palavra de desânimo. Porque às vezes custa tanto para a gente dar uma animada, né? Às vezes já é tão gostoso a gente dar uma animada em tempo de mornidão. Aí quando alguém ali está animado, aí vem uma palavra de desânimo. E tem gente que, e às vezes desanima mesmo, para não voltar de novo assim com aquele ânimo. Mas não foi o que aconteceu com Neemias, isso deve ser por exemplo. Porque a obra não é nossa, queridos. Se a obra fosse nossa, às vezes a gente ia desanimar mesmo, largar de mão. Mas a obra não é nossa, a obra é um conceito muito maior do que o nosso próprio ânimo ou desânimo. A obra é maior. Se eu estiver animado, essa obra vai avançar. Se eu parar e desanimar, essa obra vai avançar do mesmo jeito, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Então não é muito melhor eu me animar e vir junto e ter parte nisso? Em 52 dias o muro terminou, porque era a obra de Deus. E a obra que é de Deus, o Senhor se manifesta naquele meio. Ao ponto de que as pessoas decaíram o semblante porque tiveram que reconhecer isso. Então, a primeira certeza é, haverá perseguição. Mas a segunda grande certeza, o Senhor estará conosco. E nos ajudará no começo, no meio e no final dessa obra. Louvado seja o Senhor, que Ele nos anime nessa madrugada, para que nós possamos completar a boa obra que começamos, porque essa obra já começou. Talvez o muro está na metade já, mas que o Senhor nos ajude a completar essa boa obra, animados e animando outras pessoas. Mesmo a despeito de toda a perseguição, mesmo a despeito de todas as pessoas que querem nos desanimar, quem está na nossa frente é o Senhor de Israel. Amém? Que Ele te anime e te ajude para que todos nós possamos completar a boa obra que Ele já iniciou por nosso intermédio. Eu quero orar com os irmãos, agradecendo mais uma vez ao convite, e daqui a um tempo, quem sabe, a gente
tenha a oportunidade de estar reunido novamente aqui, ou quem sabe já reunidos na Canaã Celestial, porque é breve a volta do Senhor. E quem sabe um dia estaremos lá passeando na Cidade Santa e nos vendo e revendo uns aos outros. Olha o irmão lá da sala de oração, olha o irmão lá do Madrugando com Deus. É isso vai ser uma realidade em nosso meio, querido. Nós nos encontraremos em breve no céu. Oremos. Grande Deus e Pai eterno, louvado seja o teu nome pelo Deus maravilhoso que tu és, pela oportunidade de mais uma madrugada estarmos aqui reunidos, meditando hoje no livro de Neemias, que recebeu uma notícia triste, sentou, chorou, mas a notícia triste chega também, mesmo no nosso meio. Mas ele não parou no choro, ele continuou, ele orou, ele jejuou, ele pediu a tua mão poderosa naquela situação e o Senhor se manifestou usando o rei naquele dia que liberou Neemias, que ajudou também mandando material. E ele foi para ali, animou o povo, sofreu perseguição, mas conseguiu completar aquela boa obra que o Senhor levantou ele para fazer. Às vezes a gente sofre perseguição também, Senhor. Às vezes a gente sofre também com pessoas que querem desanimar a gente das coisas da tua obra. Mas que isso não nos desanime, que a gente possa completar essa obra, para que as pessoas possam ver isso e não nos glorificar, mas glorificar a ti, porque o Senhor é o dono da obra. Fica conosco, abençoe o irmão Dileno, sua esposa, todos os irmãos aqui dessa sala. Continue abençoando e nos animando na tua presença. E que em breve nós possamos nos encontrar na Canaã Celestial. Fica conosco, dá-nos um bom dia desde já na tua presença e na tua companhia. É o que te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.